Hoje a gente vai mergulhar na história do Carlos. Pensa num cara cuja ambição era assim um tantinho maior que o seu dicionário de expressões populares. É uma lição e tanto sobre levar as coisas ao pé da letra. E, claro, sobre o que não fazer com as suas economias. Olha, para começar, vamos deixar uma coisa bem clara. O Carlos não era, digamos, a pessoa mais brilhante do pedaço. É uma forma bem direta e até engraçada de apresentar o nosso protagonista. E para não deixar nenhuma dúvida sobre isso, olha esse exemplo que perfeito. Imagina só, precisar de um tutorial para abrir uma caixa de leite. Isso já desenha o cenário completo do que vem por aí, né? É esse tipo de detalhe que deixa a história tão boa. E como toda grande jornada, a do Carlos também começou com um chamado. Um momento de pura inspiração que ia mudar a vida dele. Só que não do jeito que ele imaginava. E tá aqui, a frase que acendeu a faísca. Dita num filme qualquer, essa gira de bandido soou para os ouvidos do Carlos como uma instrução profissional seríssima. É incrível como uma frase pode ter interpretações tão diferentes. E aqui a gente vê o que se passava na cabeça dele. Nada de crime, nada de ilegalidade. Era só aspiração profissional pura e inocente. Ele ouviu lavar dinheiro e pensou numa carreira legítima. Essa era a lógica dele e ele ia seguir com toda a convicção do mundo. Então, com a inspiração a todo vapor, o Carlos partiu para a ação. E não foi de qualquer jeito, não. Ele resolveu montar uma operação completa, com todo o rigor que ele achava que o negócio exigia. E qual era o capital inicial para essa grande operação? Bom, não era exatamente uma fortuna. A gente está falando de um punhado de moedas, umas notas amassadas e, a joia da coroa, um cupom de desconto vencido. O contraste entre a ambição do plano e a realidade dos recursos é simplesmente sensacional. Agora, olha a metodologia. Tudo apresentado como um procedimento oficial com uma sequência de passos que faz todo sentido para alguém que quer literalmente lavar alguma coisa. A escolha da escova de dentes para esfregar dá aquele toque de mestre no processo. E esse gráfico de pizza, ele resume tudo de forma genial. Os componentes do plano do Carlos, 100% de confiança. Preenche o gráfico todo. E o entendimento? Bom, esse ficou de fora. É a receita perfeita para o desastre, né? Não tinha como dar certo. Aqui a gente vê o Carlos no auge da glória dele. Enquanto esfrega as economias até elas virarem pó, ele grita essa frase. Ele realmente achava que estava fazendo um trabalho importante limpando o sistema financeiro, nota por nota. Mas, como a gente já esperava, a realidade bateu na porta. A fase da euforia acabou de repente e aí a gente entra na crise. Quando o plano começa a se desfazer, literalmente. E aqui, a física e a química entram em ação. Papel moeda, água e sabão não combinam. O que antes era o capital dele, agora virou mingau de papel. A descrição é tão clara quanto trágica. Num momento de puro pânico e negação, o Carlos grita para si mesmo. Ele tenta se convencer de que aquela transformação bizarra é só mais uma etapa da sua operação genial de limpeza. A negação é uma coisa poderosa, né? E aí a narração vem e entrega o jogo sem rodeios. Não, Carlos, isso definitivamente não fazia parte do processo. É um balde de água fria cômico que confirma o que todo mundo já sabia. Quando tudo parece perdido, uma nova personagem entra em cena. A intervenção que finalmente vai trazer a dura realidade para a operação do Carlos. A mãe dele. A pergunta dela vem carregada de incredulidade. Aquela pausa antes da palavra dinheiro diz tudo. Ela tá ali tentando processar aquela cena absurda. O filho, um balde e o que parece ser uma sopa de notas. A resposta do Carlos é o auge da inocência dele. Mesmo com o desastre borbulhando no balde, ele ainda se agarra ao sonho. Ele responde com um orgulho que é, ao mesmo tempo, hilário e comovente. Ele genuinamente acredita que esse é o grande passo dele no mundo corporativo. Esse slide é perfeito. Às vezes, palavra nenhuma é necessária. Dá pra gente imaginar a cena. O barulhinho da água no balde e um silêncio pesado, enquanto a mãe do Carlos absorve a dimensão daquela resposta. E aí vem a frase que quebra o encanto. Direta, sem filtro e totalmente verdadeira. A mãe dele entrega a realidade nua e crua, encerrando de vez a carreira curta e desastrosa do Carlos no mundo dos negócios. Com o sonho desfeito num balde d'água, a gente chega na resolução da história. Carlos passa por um momento de profunda autorreflexão e decide que, bom, talvez seja a hora de uma mudança de carreira. Olhando para aquele mingau que antes era o dinheiro dele, o Carlos tem uma epifania. É um dos maiores eufemismos da história.
Talvez ele não seja feito para isso. É a aceitação final de que o seu grande plano foi, na verdade, um grande erro. A mudança de carreira do Carlos está resumida perfeitamente aqui. Ele encontrou uma vocação onde a palavra lavar é usada no sentido mais literal e seguro possível, de lavar dinheiro para lavar louça. Uma transição lógica, no final das contas. E para fechar a história pessoal dele, um lembrete gentil de que, mesmo mudando de profissão, o Carlos continua sendo o Carlos, um pouco desajeitado, mas sempre com as melhores intenções. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história do Carlos, por mais absurda que seja, deixa uma pergunta importante no ar. Ele levou uma frase ao pé da letra, e o resultado foi catastrófico. E na vida da gente? Quantas ideias, conceitos ou fatos a gente simplesmente aceita sem um pingo de análise crítica? A história do Carlos é um lembrete cômico para a gente sempre questionar e, quem sabe, não colocar as economias num balde com detergente.